Ora então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus para mais uma aula. Seguindo assim o estudo do Evangelho, no capítulo 13, onde traz este título que é: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos falar de caridade. Neste capítulo, que é também ele um dos maiores do Evangelho, ele vai tratar de fazer o bem sem ostentação, fala dos infortúnios ocultos, fala também do óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, e como sempre, nos nossos amigos espirituais, fala também da caridade material e caridade moral, fala da beneficência, da piedade, dos órfãos, benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. O capítulo é extenso, é pesado, mas como eu digo aqui muitas vezes, o Evangelho é para ser lido, para ser estudado, de preferência com um dicionário ao nosso lado. Quem o fizer em formato PDF é mais fácil, porque vamos facilmente ao Google e faz-se a pesquisa, porque há palavras que são difíceis de entender. Muitas delas, lidas ao pé da letra, levam-nos para um caminho completamente diferente, e nós temos que nos lembrar que Jesus, no dialeto da época, que a mesma palavra dependia do tom que lhe era aplicado para significar coisas diferentes, passou por uma data de traduções e, portanto, aquilo que nós temos hoje no Evangelho é algo que não, tal como ele diz no início, não é inteligível a todos. Por isso é que é preciso o estudo. Eu vou dizendo isto, mas vou falando para mim próprio, porque nem sempre há tempo nem oportunidade para o estudo. Mas estas oportunidades de apresentar um trabalho são por elas próprias a oportunidade do estudo e também de rever trabalhos anteriores e perceber nessa altura que a nossa compreensão já mudou. Já conseguimos atingir, já conseguimos tirar mais algum sumo destes ensinamentos. Ora, sem mais delongas, Mateus diz-nos assim: Tendo cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. O que é que nós tiramos daqui? É aquilo que nós vimos vindo a falar já há alguns anos. É dar sem estar à espera de ter retorno. Eu digo isto muitas vezes, vou voltar a repetir. Nós tivemos uma oportunidade única na altura de Covid para nos tornarmos melhores. Mas, ao que parece, tornarmos piores. Porque todo aquele sentimento de ajuda para com os outros se transformou num egoísmo brutal. E é engraçado que desde o início do ano parece que as coisas pioraram. Não sei se vocês sentiram isso. Engraçado? Não tem piada nenhuma. E esta semana tem sido algo... A mim acontece-me um fenómeno, peço desculpa à parte, mas também é interessante partilhar isto com vocês. A mim acontece-me um fenómeno que sempre que eu vou apresentar uma palestra, essa semana é a pior semana que eu tenho. E eu, na segunda-feira, até vinha olhar para o céu à noite a ver se estava a lua cheia, porque a quantidade de coisas que estavam a acontecer era de tal ordem absurda e confirmava-se, era mesmo lua cheia. Ao contrário que se pensa, está provado que quando a lua está cheia, acontecem um maior número de casos de tentativas e até de suicídios. Tentativas, algumas conseguidas.
Portanto, tem mesmo influência em nós. Mas não querendo desviar do assunto. Nós tivemos essa oportunidade de nos tornarmos melhor e não conseguimos. Nós não conseguimos, pura e simplesmente. O Evangelho é uma ferramenta que também digo aqui muitas vezes, é um manual de boa conduta. Tem lá ferramentas que são importantíssimas para nós praticarmos nas nossas vidas. Quando é dito dar com a mão direita para a esquerda não ver, ao contrário, de forma muito simplificada é dizer, passando esta repetição, fazer o bem ao outro da forma que for possível, mas sem estar à espera que nem o obrigado seja dito. É fazer sentido de coração. Então Kardec começa por nos dizer que em fazer o bem sem ostentação há um grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, constitui a marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, necessário se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Quantos há que saudam na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, às ocultas não dariam uma só moeda? Pois por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, é tudo o que terão. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Aqui é colocar os dois pontos. É aquele que faz à espera de ter algo em troca, é aquele que dá e está à espera que os outros vejam o que ele está a fazer. Está muito na moda, há muitos vídeos nas redes sociais e reels e outras coisas que mostram pessoas a pagar contas a outros e que dão flores, enfim. Com certeza já viram esse tipo de situações. Se aquilo fosse sincero, não gravavam. Nem colocavam nas redes sociais para toda a gente ver. Até porque dar uma coisa sem estar à espera em troca não tem que ser valores monetários, não tem que ser comida, não tem que ser roupa. Pode ser só um olá, pode ser um cumprimento, pode ser um abraço, pode ser um sorriso. Às vezes, entre amigos, um pequeno sorriso é o suficiente para melhorar o dia do outro. Nós não fazemos ideia do que é que aquele companheiro que se encontra à nossa frente, e nós aqui estamos alguns, o que é que ele passou no dia de hoje, os sofrimentos que está a ter, se tem problemas familiares ou na família, se tem um filho doente, se tem um filho preso, não sabemos. Não fazemos ideia. Quanto muito nós sabemos do nosso problema. Então, às vezes, uma pequena atitude fará grande diferença. O que é que adianta eu estar a dar um abraço, mas ao mesmo tempo a filmar? Isso é dado. Qual é o valor disso? Nenhum. É esse o convite que Jesus faz. Façam as coisas sem estar à espera que lhe digam obrigado. Sabe bem de vez em quando? Sabe. Mas se faz, não é estar à espera de algo em troca. Senão nós tornamos, enfim, andamos aqui e não aprendemos nada.
Mateus diz-nos ainda: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, o leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstém-te de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Porquê é que será que Jesus pediu para ele se abster de falar sobre a sua cura? Jesus curou, não há nada. Mas porquê é que será disto? Não digas nada a ninguém. Vamos meditar sobre isso. Quando as pessoas sabiam dos milagres, vinham em massa só atrás das curas ou sinais, o que impedia Jesus de entrar nas cidades e pregar livremente. Neste caso em específico, o homem desobedeceu e divulgou tudo. Isto está em Marcos. Com o resultado de que Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade e teve de ficar em lugares desertos. Jesus queria controle sobre o ritmo dos seus ministérios. A prioridade era ensinar sobre o reino de Deus e não tornar-se apenas um operador de milagres. Era esse o objetivo de Jesus. Gerando caos nas multidões, procurando só milagres físicos. Isso acabou por atrapalhar o trabalho de Jesus na região. É um exemplo clássico de como, mesmo com boas intenções, a desobediência pode complicar os planos de Deus. Destrinçando e colocando isto de forma muito simples, Jesus, quando pediu para ele não tornar assim público, foi: eu ajudei-te, não quero que me agradeças, não quero saber de nada. Para além de que não estava ainda no tempo que se soubesse disto. Então, ele fez exatamente o seu contrário. Acabou por prejudicar, de certa forma. O que é que isso trouxe? Trouxe que as pessoas procurassem milagres de forma, vamos chamar gratuito. Não é uma questão monetária, mas vamos chamar gratuito. Quando, na verdade, o que se pede e aquilo que se trata aqui na doutrina espírita é que nós façamos um esforço para nos curarmos. Porque quando nós entramos aqui nesta casa, ou noutra casa espírita, o objetivo é nós aprendermos a sermos melhor. Aprender a curarmos-nos. Não é estar à espera de milagres. Isso é que era bom. Eu chegava aqui, entrava, fazia um passo, tudo está resolvido. E nunca mais vinha aqui. Porque nós somos assim normalmente. Depois do problema resolvido, temos uma consulta às 5 e, portanto, já não vimos mais. O objetivo era este. Jesus queria ensinar os seus ministérios. Explicar-nos como é que nós devemos proceder. O que era a lei de amor. O que era a verdadeira caridade. Os milagres vinha por arrasto. Era um extra. Nunca foi esse o objetivo. Por isso é que ele pediu para ele guardar segredo. Os milagres temos de ser nós a fazer por nós próprios. Não estar à espera que caia assim. Mostrar-te aos sacerdotes. Isto também era necessário na altura, e já vamos ver porquê. De uma forma mais resumida, que sempre que se tinha uma doença gravíssima, na altura, era retirado do livro dos vivos. Era uma espécie uma espécie não, era mesmo um registro que existia das pessoas que tinham nascido e que, como estávamos doentes, era colocado de parte. E então depois era preciso mostrar-se, dizer, afinal, eu estou bem, estou curado, para voltar a constar desses registros. Como diz aqui, prestar testemunho da realidade da cura, como prova para as pessoas de que a cura é genuína, era necessário que ele tivesse esse testemunho antes de poder ser recebido na congregação ou ter permissão para se mostrar no povo. Antes de eu andar na cidade, portanto, tinha que ter autorização.
Tendo isso, ser-lhe-ia restaurado os privilégios da vida social e religiosa, e a prova do milagre para o povo seria posta além de qualquer dúvida. Fala ainda do dom prescrito por Moisés. E o que dom era esse? Era uma prática na Judeia, à época de Jesus, que as famílias considerassem como mortos quaisquer dos seus membros que fossem acometidos por loucura ou graves obsessões que simulavam um quadro de loucura, ou por lepra, ou qualquer outra enfermidade dermatológica ou cutânea, que por falta dos necessários conhecimentos fosse considerada como lepra, e que determinava que os seus nomes fossem retirados do livro dos vivos, que era o que eu vos tinha dito há pouco. Nessas circunstâncias servia como registro da existência civil dos indivíduos. Dessa maneira, na ocasião em que se apresentava ao sacerdote na sinagoga, a pessoa recuperada ou curada tinha o dever de, por determinação estabelecida por Moisés, ao seu tempo, levar uma oferenda à sinagoga ou ao templo, de acordo com a situação do interessado. O dom prescrito por Moisés era a doação prescrita, oferenda, etc., como testemunho da gratidão ou do reconhecimento pela dádiva do Senhor. Resumindo, aquilo era uma espécie de uma oferenda dada normalmente com sacrifício de animais, para agradecer a cura e pronto, e voltar à sua vida normal. O que sabemos não faz sentido nenhum. Nós temos que agradecer ao Pai e não temos que andar a matar animais, nem o que é que seja, para que se pudesse agradecer essa cura. No entanto, na altura, era a prática recomendada. Posto isto, nós falamos da caridade. Vimos também anteriormente que existia dois tipos de caridade. Temos a caridade material e temos a caridade moral. São as duas importantes. Eu considero a segunda mais importante. Caridade material presente no amparo material, através do pão que alimenta, da água que mata a sede, do abrigo que acolhe, do agasalho que ameniza o frio, ou do recurso financeiro que suaviza a penúria. Isso é aquilo que nós podemos fazer de forma mais fácil. Quando se apresenta um sem-teto, um mendigo, e que nos pede esmola, para nós já começa logo pela primeira situação, que é difícil de acreditar se realmente ele precisa daquilo ou não, e depois, se precisa, se vai usar da forma digna ou não, que seria para se alimentar. Infelizmente sabemos que muitos padecem de graves vícios, terão um dia a oportunidade de se redimir. Mas diria eu, essa é a parte mais fácil, porque nós damos e está arrumado. Eu diria até que há casos, e eu vou falar pessoalmente, porque não é que esteja aqui há muitos anos nesta vida, já tenho alguns, e já me aconteceu dar só para não ter que aturar a pessoa, o que é errado. Já falei aqui também de uma colega nossa que se aproximou de uma pessoa que necessitava, aparentemente aos olhos dela, de dinheiro. Ela disse que não tinha moedas, mas ele não queria dinheiro, ele só queria falar, porque não tinha com quem falar. Nós não nos conseguimos, para já nem pensamos. Eu costumo chamar os invisíveis, porque são de facto. Nós vimos uma pessoa com mau aspecto e a tendência é passar para o outro lado da rua. Eu digo isto com toda a certeza. Podemos não estar assim, mas já estivemos. Então eu chamo aquilo invisível. Invisível porque nós não queremos ver. E aquele amigo só queria ter uma conversa, porque provavelmente, como todos se afastam, ele não tinha com quem falar. Ele não queria dinheiro, queria falar. Por isso é que, quando nós ofertamos a alguém, entre aspas, com uma moeda, nós não fazemos, e voltamos ao início, nós não fazemos ideia da pessoa que está à nossa frente, da dificuldade pela qual ela passa. Eu acho que deve ser muito triste não ter com quem falar. Deus dá-nos a oportunidade de termos aqui, no nosso veículo carnal, a possibilidade de conversar, a possibilidade de falar, de mostrar os nossos pontos de vista. E não ter com quem falar, já pensaram nisso? Que prova que aquele indivíduo terá?
outro lado, caridade moral é aquela que nos obriga, sinceramente, a sermos aprendizes de espírito. Porque dentro disso cabe muita coisa. E, acima de tudo, cabe a sinceridade com a caridade que se está a praticar. Então, pelas ondas mentais que emitimos sobre a forma de perdão silencioso que enobrece, pela palavra que, quando sabe, orienta e edifica, quando silenciamos ante uma ofenda desatada pelo desequilíbrio, que é difícil, nós temos tendência sempre a reagir e não a agir, o afago paternal que envolve uma criança, um simples aperto de mão, a ferramenta de unidade. Para nós ajudarmos alguém, não temos que dar bens materiais. Uma pequena prece, um vai com Deus. Vou-vos contar uma coisa. Ocorreu-me agora assim de repente. No meu local de trabalho, apareceu aqui a semana passada um senhor com um problema. Coisa simples, mas eu não tinha como resolver. E pedi para ele passar 2 dias depois. E esqueci-me completamente. Mas o senhor apareceu. De forma visível, parecia-me que tivesse dificuldades. Cheirava um pouco a álcool, mas podia até nem beber. Podia ser mesmo só o próprio cheiro que ele emanava. Porque tinha-me perguntado quanto é que ficava, quanto dinheiro é que ele ia precisar de pagar, portanto ele já vinha prevenido com o dinheiro. Quando ele chegou, como eu não me tinha lembrado, disse, como é que eu agora vou descalçar esta bota? Não tenho e tal, não veio. Espera aí. Então desmontei aquilo, fui ver, e ele, dos 2 que estavam estragados, um deles é que estava muito mal, e eu fui procurar e fui desencantar um usado de uma coisa nova, dava para resolver o problema ao senhor. Mudei aquilo. Perguntei ao senhor se ele, antes de fazer isto tudo, perguntei se ele podia deixar a moto lá. Disse, eu sou da Alfena. A minha oficina é em São Mamede. Se o senhor vem da Alfena para aqui, que ainda é longe, sei lá, não querem trabalhar nisto, porque a moto era uma moto francamente fraca. E pronto, mas eu lá resolvi aquilo ao senhor e tudo, e até levei menos do que aquilo que tinha falado, porque uma vez que um deles era usado, portanto não me fazia moça. E no final, ele disse-me assim, fique com Deus. Vocês não imaginam, eu arrepiei-me todo. O homem veio de longe. Uma coisa tão simples, veio de longe. Eu ainda lhe fiz um desconto, porque era justo. E o homem sentiu-se tão agradecido, porque se calhar aquele dinheiro ia lhe fazer falta. Aquilo a mim não fazia falta, até podia ter oferecer aquilo. No velho que era justo, mas podia ter oferecido. Não o fiz. Mas ele mostrou-me outra coisa. Agradeceu. Fico com Deus. E foi à vida dele. E possivelmente não irá aparecer. Mas são estes pequenos sinais que nós vamos tendo no nosso dia-a-dia, que nós nem nos apercebemos e às vezes damos assim uma lapada à sério, que é para nós voltarmos à terra e olhar bem para aquilo que fazemos, dizemos e que somos. Porque nós somos o produto de nós mesmos. Não que eu tivesse agido mal com o Senhor, não é isso. Mas de certa forma eu senti-me culpado. É isto que nos põe. Quando nós entramos ali, nunca mais somos os mesmos. É um martelo constante a dar-nos na cabeça. E nós falhamos muitas vezes. Atenção. Nós falhamos muitas vezes. Isto é a resposta a esta questão. 886, está no Livro dos Espíritos. É feita a pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
Diz-nos ainda que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr-lhe em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Livro dos Espíritos. Pergunta 886. Trabalho de casa, meditar sobre esta pergunta. A caridade moral, aquela que vem da doação do nosso tempo livre, é a mais importante caridade que podemos dar. Deus não deixa os seus filhos sem amparo. Só a condição de chegarem até nós, os necessitados de alguma forma, material ou moral, já nos mostra nosso compromisso. Pergunta 888. Que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. A linha A. Dar-se-á reprováveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore vossa mão esquerda o que a direita deve. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. E esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Não esqueçais nunca que o Espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando, não só a caridade que vos faz dar friamente, igual que tirais do bolso, ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Quem diz isto é São Vicente de Paulo. Que é o resumo daquilo que nós falámos até então. Na verdade, se calhar eu é que precisava de ajuda, mediante aquele senhor que lá foi. Não sei o nome, não faço ideia, se calhar Silvio já não me recordo a cara. Se calhar eu precisava de ouvir aquela palavra. No entanto, eu acho que fiz o favor. Percebem porque é que é difícil praticar a caridade? O cego, quando está, ou quando quer atravessar uma rua, a forma como nós devemos proceder não é agarrar-lhe o braço e depois perguntar se ele quer ajuda. É exatamente perguntar primeiro se ele quer ajuda e ele é que vai dar o braço. Porque dificuldade ele já tem.
não precisa que Ele lembre. E a nossa vida, na nossa vida, nós que temos todos os sentidos apurados, funcionais, esquecemos que existem irmãos com dificuldades. Isto tudo para, neste livro Renúncia, que eu comecei a ler há relativamente pouco tempo, diz uma coisa que eu decidi partilhar com vocês. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E eu posso dizer com firme certeza, nós não a vivemos, nós ainda não a sentimos. Vamos meditando naquilo que vamos falando e lendo e conhecendo-nos a partir do momento que entramos numa porta de uma casa espírita. Vou repetir. É preciso ser conhecida, é preciso meditar, é preciso senti-la verdadeiramente para depois poder viver aquilo que Jesus ensina. Se estas 3 primeiras condições não existirem, a última não vai, com certeza, ser possível. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler, o mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Evangelho, manual, boa conduta. Ponto 7. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Lucas diz-nos assim: disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achava à mesa, ouvindo estas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Kardec diz-nos assim, isto é muito interessante, este ponto. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Voltamos ao início da palestra. O Evangelho não está ao alcance de todos. Se nós lemos a correr, não nos apercebemos das mensagens que estão aqui. Então, eu se quiser fazer um jantar, eu gostava de fazer um jantar para os meus amigos e para os familiares. Mas era isso que Jesus estava a dizer. Nós não devemos fazer a esses, devemos fazer aos outros. Não faz sentido para mim. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar. Usando uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então vamos lá ver isto. Quem são os pobres e estropiados referidos na parábola? São os nossos irmãos mais necessitados que não têm condições de retribuir o vosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, as nossas atenções. Isto é um exercício para pensarmos.
Imaginem um amigo do trabalho, convida-me para ir lá jantar. Eu vou lá jantar. Depois vou-me sentir na obrigação de o convidar também. Certo? Normalmente é isso que nós fazemos. Se for ao contrário, eu vou convidar alguém e depois fico à espera que ele me convide também. Então andamos aqui numa espécie de ping-pong. Então o exercício é convidar aqueles que não têm forma nenhuma de nos convidar. O que é que isto quer dizer? Dar, sem estar à espera de receber algo em troca. Se eu convidar um morador de rua, não tem teto, não tem casa, não tem o que comer muitas vezes, ele ir lá jantar a casa, ele vai-me retribuir com alguma coisa? Vai-me retribuir agradecido. Mas ele não tem forma de me levar a jantar, correto? É esse o exercício que Jesus pede que façamos. Fazê-lo sem estar à espera de receber em troca. Eu sei que muitas vezes nós fazemos, não ouvimos o agradecimento, já o fizemos, todos nós passamos por isso e ficamos auto-chateados porque não nos agradeceram. Não estou a dizer mentira, não é? É outra capacidade humana, é auto-chatear. A gente auto-chateia-se e dá importância a coisas que não têm importância nenhuma. Pá, não agradeceu, paciência. Fiz aquilo que devia ter feito. Se ele depois não agradeceu, o problema não está do meu lado. Como deve ser a atitude do cristão quando auxilia o irmão necessitado? Fraterna e discreta, movida pelo sentimento de verdadeira caridade, que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de o praticar sem esperar retribuição alguma. Praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Como exercitar esta lição em nossa vivência diária? Convidando para a nossa mesa os irmãos, amigos e parentes menos felizes e atendendo-os fraternalmente nas suas necessidades, ao invés de buscarmos apenas o convívio daqueles que nos podem beneficiar com a retribuição de nossos favores, interesses pessoais. Encontramos os pobres e estropiados no seio da nossa própria família, a importância da família para além de todos. E a verdade é que a principal preocupação que nós devíamos ter é sempre, primeiro, com aqueles do nosso lar. Eu vou dar um bom exemplo pessoal. Eu tenho família, tenho pai, tenho mãe, tenho minha mãe, tenho os restantes tios, já não tenho avós, mas eu digo muitas vezes isto. A minha família, a minha mulher fica chateada porque eles são 4 vezes mais do que o meu lar. A minha família é aquela família que eu criei. Sou eu, a minha mulher e os meus filhos. E depois existe a família. Mas aquela que é a minha família. É a família que nós, os dois, criamos e geramos. Essa é a minha família. Então, para a nossa família funcionar, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, falando de mim, eu tenho que estar a 100%. Tenho que estar bem. Não adianta estar a ajudar o outro se eu não estiver em condições. Exemplo. Se eu tiver 2 pernas e 2 braços funcionais e força, se me pedirem para empurrar um carro, eu empurro. Mas se eu tiver uma perna partida e de muletas, e se me pedirem para empurrar um carro, o que é que eu vou fazer ali? Vai estorvar mais do que ajudar. Então nós, para ajudarmos o nosso seio familiar, é importante que nós estejamos a 100%. Física, psicologicamente e espiritual. É preciso engolir muitos sacos, é preciso orar muito, é preciso pedir a Deus muitas vezes para não apertar os pescoços. Faz parte. Se todos estiverem bem numa família, lar, as coisas funcionam. Então a primeira caridade que deve ser feita é precisamente aonde? No lar. Se em cada lar a caridade existir e todos estiverem bem, a família vai estar bem.
E vai por aí fora. Porque todos no mundo somos uma grande família. Só que nós esquecemos disto. Porque somos egoístas. É indispensável que nos lembremos que todos os ensinamentos dizem respeito a nós, espíritos. Jesus ensina-nos isso de reencarnação em reencarnação. As múltiplas oportunidades que nós temos. Nós não vamos conseguir levar a bom porto tudo aquilo que nós desejaríamos. Não dá? Não dá. Pura e simplesmente não dá. Mas também não sejamos preguiçosos. Bem, já que eu tenho uma outra, faço na outra. Assim demonstra-nos a necessidade de partilhar com os necessitados do banquete espiritual. Nesta passagem, o cego a que Jesus se refere é o que não enxerga a finalidade superior da vida, apegando-se aos bens materiais por não terem olhos de ver. O coxo e o paralítico são os que ainda não se conseguem locomover em direção à educação integral. E os pobres? Esses mendigam o conhecimento do espírito, buscam pelas reencarnações o alimento da alma para que não sucumbam mais uma vez. Para terminar, uma lição que Emmanuel nos traz, através de Chico Xavier, fala na hora da assistência. Nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhe algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não nos possamos ser úteis. Domingo de manhã, tocam a campainha e nós vamos ao intercomunicador e do outro lado alguém diz que é daqui ou da colar e nós já apetecemos logo apertar o pescoço a alguém porque o homem tocou a campainha. Podíamos deixá-lo subir e ele ia dizer qualquer coisa, muito obrigado, não quero, não preciso, mas não. Visitando-lhes o lar, diligenciamos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea sem tragos de censura. Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões, diferentes dos nossos, calando apontamentos deselegantes e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Uma ceia ou almoço de Natal, com a família toda. Há sempre uma ovelha negra, há sempre alguém que se porta pior. Ninguém diz nada na altura, mas depois toda a gente corta na casaca, quando depois regressamos ao lar. Não é? Nunca ninguém fez, porque somos todos aprendidos espíritas e, portanto, damos uns pontos acima. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Se aceitamos a incumbência de prová-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nossa solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem a repetição do prato e procuremos satisfazê-lo, dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem num lugar próprio sem desperdiçar-lhes um concurso valioso. Nós que sabemos acatar com apreço a solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para o comportamento digno nos salões aristocráticos da Terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores.
Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Isto está no livro da Esperança. Como disse, era psicografado por Franciscano Xavier. Quem nos trouxe foi Emmanuel. Para terminar, é uma imagem que eu vou usar pela terceira vez, mas que retrata aquilo que falámos logo de início. Dá para rir, não é? Mas é o que acontece. É o que acontece, infelizmente. Quem sabe se aquela nota não teria cola no dedo e depois ele fez assim e trouxe a nota com ele. Também é possível. Este era o trabalho. Se tiverem dúvidas depois no final, estejam à vontade. E agora vamos fazer a nossa prece. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade que nos dá, pelas coisas boas que nos dá, mas também pelas dificuldades. Porque tudo aquilo que nos é dado serve de aprendizado para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiro, pelo sol que vi hoje de manhã, pelo trabalho que nos dás, pelo vento, pelo frio, mas também pela oportunidade de seguir. Quando assim acontece, de poder colocar em prática aquilo que nos ensinas. Senhor, tem piedade de nós, porque nos encontramos nesta vida, na escola, a aprender como proceder para conosco e para com todos os nossos irmãos. Sabemos, Senhor, que não deixas ninguém para trás. E o que pretendes é que todos um dia possamos amar-nos uns aos outros, tal como tu nos amaste. Senhor, que possas ser o calor de quem tem frio, possas ser o alimento de quem tem fome, possas ser o alívio das dores de quem sofre, das guerras, das doenças, possas ser a luz, Senhor, que ilumina as nossas vidas. Amado Mestre, fica connosco, hoje e sempre, que assim seja.